Meus amados, a paz do Senhor, nossa meditação de hoje, capítulo 2, do livro de Ruth, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Assim ela se foi, chegou ao campo e respigava após os segadores. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Nisso Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhes eles: o Senhor te abençoe. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar a espiga por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. As duas mulheres viúvas chegam em Belém e se estabelecem na cidade. Depois daquele estado de comoção que elas causaram, agora a preocupação é como viver naquela terra depois de tantos anos e voltando na situação em que voltaram, desprovida de recursos, sem que tivesse oportunidade de qualquer trabalho, pois isto não era possível dentro daquela cultura. A única coisa que restava para essas duas mulheres é viver da compaixão dos outros, é viver das ações de benignidade e de misericórdia por parte dos outros. Só que o texto que acabamos de ler começa não falando delas, inclui aqui um novo personagem dentro da história, que será determinante para tudo aquilo que Deus tinha planejado para a vida delas. O texto diz que Noemi tinha um parente de seu marido, e a respeito deste homem, o texto diz que ele era um homem poderoso e rico, e ele era da família de Elimeleque, e o homem se chamava Boaz. Poderoso e rico, é as primeiras informações que nós temos a respeito deste homem chamado Boaz, que será o instrumento de Deus para mudar a sorte dessas mulheres. O que é interessante é que elas viveram anos de sofrimento, de dor, de angústia, de perdas terríveis. E aqui em um só dia, Deus haveria de mudar a sorte dessas mulheres. O texto nos diz que Boaz era um homem poderoso e rico, e era da família de Elimeleque, esposo de Noemi, que tinha morrido na terra de Moabe. Mas não é só isso que este homem era. Essas são as primeiras informações a respeito dele: rico e poderoso. É o que o texto nos diz a respeito de Boaz. Mas essas não são as informações únicas a respeito das qualidades deste homem. E o que importa a respeito dele não é simplesmente as suas posses nem a sua posição. Não era simplesmente por ser poderoso ou por ser rico que aquelas mulheres haveriam de serem verdadeiramente beneficiadas pela vida deste homem. Acima de tudo, além de ser poderoso, além de ser rico, este era um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, um servo do Altíssimo, como podemos notar diante de sua expressão, a primeira expressão dele nas Escrituras, quando ele chega no campo e ele sauda os seus trabalhadores. Ele chegou e olhou para os segadores e disse assim: o Senhor seja
convosco. E os segadores, seus empregados, responderam assim: o Senhor te abençoe. Veja só como esta expressão revela um homem temente a Deus. Qual é a sua primeira expressão? É uma saudação usando o nome do Senhor como alguém que é temente a Deus, como alguém que conhece a Deus. Não é só isso. Quando ele se encontra com Ruth, ele diz assim: que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. E ele vai repetir essa expressão várias vezes, usando o nome de Deus, rogando, invocando a bênção do Senhor sobre as pessoas. Sobre Ruth, pelo menos, ele vai fazer isso algumas vezes, né? Lhe abençoando por conta de suas atitudes. Então é um homem temente a Deus. É um homem rico, poderoso, temente a Deus e um homem honesto. Quando você vê a forma como seus empregados o tratam, a gente percebe que ele é um homem honesto, é um homem bem quisto pelos seus empregados, é um homem que os empregados não amaldiçoam, os empregados abençoam ele. Ele diz: o Senhor te abençoe. Isso quer dizer que ele é um homem honesto, um homem que trata os seus empregados de forma justa. Por isso que nós estamos diante de um homem poderoso, um homem rico, um homem temente a Deus e um homem honesto. Não é só também isso. O texto nos vai dizer que ele é um homem generoso, um homem generoso. Quando ele toma informação de quem era a moça que estava respigando atrás dos segadores, e que é dito para ele que aquela moça é Ruth, ele chega para ela, fala com ela de forma muito gentil, pedindo que ela ficasse ali no seu campo e que ela podia tomar da mesma água que havia sido provida para os servos que estavam trabalhando. Ela podia tomar da água. Quando chegou na hora da refeição, ele foi capaz de convidá-la para sentar junto com os servos, para também tomar da mesma alimentação. E não só ele alimentou, como deu a ela sobejadamente, tanto que sobrou aquilo que lhe foi dado, e ela guardou e levou para casa. Este é Boaz, um homem rico, poderoso, temente a Deus, um homem honesto e um homem generoso. Não só isso, o texto diz que ele é um homem íntegro, que ele é um homem que vive uma vida de pureza e de santidade, porque diante da atitude de Ruth de se deitar aos seus pés, ele só verdadeiramente procurou a ter alguma relação íntima com ela após passar por todos os caminhos legais para tal situação. É um homem íntegro e um homem santo. Essas são as qualidades que nós vemos em Boaz, este homem com essas qualidades tão elevadas. O texto começa falando de suas posses e de sua posição, mas quando nós caminhamos um pouco mais dentro do texto, vamos encontrar todas essas qualidades na vida de Boaz. Nós temos na história de Boaz um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo, porque o que se vai declarar a respeito dele é que ele é o remidor, o que é capaz de remir, o que é capaz de mudar a história daquela família tão marcada pela tragédia, tão marcada por catástrofes e terríveis acontecimentos. Ele é o remidor. Então daí ele está aqui logo introduzido nesse primeiro versículo do capítulo 2. A respeito dele, o texto fala todas essas coisas grandiosas. Um homem com qualidades superlativas. Agora o que temos é Ruth dentro daquela situação de pobreza e escassez, e não havia programas de assistência às viúvas, os órfãos. Eram as classes de pessoas mais desamparadas dentro da sociedade daquele tempo. Eram os órfãos e as viúvas. E quando a viúva era uma viúva sem filhos, a situação ainda era mais triste, que era o caso dessas duas mulheres. Eram viúvas e não tinham filhos, não tinham parentes próximos que pudessem dar a elas
uma certa segurança quanto ao sustento. Então elas estão assim, numa situação de pobreza, de miséria, de escassez, de pobreza tal que precisa de alimento. E a palavra nos diz que Ruth chegou para sua sogra e disse: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Nós vemos que Ruth, diante da situação, procura saber o que era que tinha de oportunidade para que houvesse alguma provisão, algum sustento para elas. Então ela começa a entender como funcionava a cultura do povo de Deus. Ela começa a entender como era que funcionavam as leis de Deus. Ruth agora está começando a conhecer como é que é caminhar no meio do povo de Deus. E ela passou a conhecer sobre esta lei que Deus tinha estabelecido, a lei da colheita. Quando Deus instruiu que quando o povo de Israel fizesse as suas colheitas, deixasse o respigar para os pobres, não colhessem tudo, não colhesse aquelas que ficavam na extremidade das plantações, e aquelas espigas, aqueles frutos que caíam no chão, os israelitas eram orientados a deixá-los para trás, para que os pobres tivessem o que comer. Então ela, conhecendo agora o caminho do povo de Deus, como o povo de Deus se conduz, porque ela, quando diz o teu Deus será o meu Deus, ela não fala isso apenas da boca para fora, não é uma mera profissão de fé. Ela quer saber como é que se comporta dentro daqueles princípios novos que ela está aprendendo. Então ela aprende aqui e se beneficia disso, Ela olha para a caminhada da vida com Deus e para as leis de Deus, tirando vantagens, vendo aspectos positivos. Tantas pessoas começam a sua caminhada com Deus enxergando só aspectos negativos daquilo que lhe é muitas vezes privado. Ruth tem a sensibilidade de se submeter a como viver como o povo de Deus agora, como alguém que aceita o Deus de Israel e aceita as leis que este Deus estabeleceu para o seu povo. Então, sabendo disso e conhecendo esse princípio, ela chega para sua sogra e pede para a sogra deixá-la respigar. O respeito que ela tem por Noemi, a atitude dela de respeito, de não agir deliberadamente, embora que seja uma mulher muito decidida, uma mulher que sabe o que quer, porque a gente vê isso na atitude dela em decidir continuar o caminho ao lado da sogra. Ela respeita a sogra como alguém que tenha que dar permissão para ela. Ela se sente como filha de Noemi, e aí pede permissão, e a palavra diz que Noemi olha para ela e diz assim: vai, minha filha. Mas imagina só o que se passa no coração de Noemi quando permite que a sua nora vá respigar, vá colher atrás dos segadores, sem saber aonde ela vai estar, se vai conseguir estar num lugar onde ela vai ser respeitada ou humilhada. Pensa só quando ela lembra que já foi uma mulher de tão grandes posses naquela terra. Seu marido, por certo, deveria, nesse momento, se estivesse ali, também está fazendo as suas colheitas. Mas o que acontece é que agora ela tem que viver das migalhas dos outros. Ela vive essa experiência triste. Então, quando ela escuta a sua nora dizendo: deixa-me ir colher algumas espigas atrás dos segadores, ela, nesse instante, aceita o seu atestado de pobreza, compreende o seu estado miserável em que ela se encontra, que agora ela tem que comer das migalhas que os outros deixam para trás. É assim que ela enfrenta essa situação. Vá, minha filha, vá, minha filha. E ela vai. Ruth é uma mulher que tem uma atitude humilde, sem que Noemi soubesse, sem que Noemi tivesse entendimento. Essa atitude de humildade de Ruth estava lhe levando para o caminho da elevação, para o caminho da ação de Deus, de tirá-la desse estado de tão grande humilhação, para se tornar de fato uma personagem tão importante na história. Não só na história, no sentido da história de Israel, mas na história da humanidade como um todo. Nós vamos ver como é que Deus trabalha quando alguém se humilha a si mesmo.
ela podia muito bem se encher de um sentimento de vergonha, de receios e ficar naquela situação miserável, mas ela age de alguma forma, ela procura saber o que é que ela pode fazer, então ela não tem problema nenhum e ela vai dentro dessa atitude, se considerando que é uma viúva pobre, precisando da generosidade dos outros. Ela diz assim: deixa eu ir e eu vou respigar no campo daquele cujos olhos eu achar graça. Ela está dizendo para a sogra, diz: olha, eu vou procurar alguém que seja alguém generoso, que eu não tenha problema, não se preocupe que eu não vou dar cuidados a você. Essa é a atitude de Ruth, essa atitude sensata de deixar a sogra um pouco mais calma e tranquila quanto à sua condição. Então ela caminha para cumprir, né, essa situação. O que nós temos aqui no versículo 3 é algo interessante, diz assim: por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Aqui não há casualidades, aqui não há coincidências. Pode ser que todo o texto revele coincidências. Ruth não planejou, não perguntou de quem era aquele campo, não teve intenções de se aproximar de ninguém que fosse da família de Noemi. A sua atitude é uma atitude simplesmente não planejada. O texto diz assim: por acaso ela entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Por acaso? Não por acaso. Deus conduz a história, mesmo que conduza de forma tão discreta, de uma forma que muitas vezes não nos comunique, não nos informe como é que Ele está conduzindo-nos no caminho da sua vontade. Não há casualidade, não há aqui coincidências, de forma alguma. Então a primeira providência, não coincidência, é essa que ela vai, por acaso, estar no campo de Boaz. E o versículo 4 vai dizer assim, também por acaso, na mesma hora que ela chega, nisto Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhes eles: o Senhor te abençoe. Por coincidência, esse seria o mesmo dia em que Boaz haveria de visitar a sua propriedade, visitar os trabalhadores, os que estavam colhendo. Não é coincidência, é providência. Deus providenciou aquele encontro, porque uma jovem viúva decidiu se humilhar naquele momento e colher espigas atrás dos segadores, e aí esse encontro vai acontecer. Esse momento tão importante da história desta família vai acontecer. Em um só dia, Deus começa a mudar toda essa história de sofrimento, de dor, toda essa história de perda. Quando Boaz chega e sauda os trabalhadores, ele percebe que existe uma moça que ele não conhece, alguém que não é dos seus empregados, no meio dos trabalhadores. E ele se interessa porque percebe a atitude esforçada daquela moça, e aí perguntou ao encarregado: de quem é esta moça? De quem é ela? Né? Ele chama a atenção àquela moça diferente que está ali. E aí o que temos é que o encarregado chegou e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Ela disse-me: deixa-me colher e ajuntar a espiga por entre os molhos, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até aqui, está aqui até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Boaz começa a ter as informações daquilo que aquela moça veio fazer no campo. Ela chegou humildemente, não usou de direitos que a lei lhe conferia, simplesmente ela pede permissão para se utilizar daquilo que a própria lei de Deus já prescrevia, permissão para colher atrás dos segadores. O que ela pede é que aquilo que os segadores deixem para trás, ela possa colher para o seu sustento e o sustento da sua sogra. Lhe é dado permissão. Aquela jovem viúva
desprovida de tudo, não tem problema de viver esse momento de humilhação na sua vida. Nessa situação, ela colhe e Boaz está observando seu esforço, sua dedicação. Boaz é um tipo de Cristo, que observa quando a gente passa pelos nossos momentos de aflição, de humilhação, de dor, né? Veja que a moça estava ali o dia inteiro, incansável. Quando ela se sentiu um pouco de cansaço, sem ter levado provisão nenhuma, ela sentou-se no abrigo, na sombra, para descansar um pouco, só para logo depois voltar ao trabalho e esforçar-se ainda mais para que pudesse colher a maior quantidade de alimento possível para levar sustento para ela e para a sua sogra. Ela era essa moça que Boaz estava observando sem que ela percebesse que alguém já tinha colocado os olhos sobre ela. Assim Jesus nos vê. Ele vê o nosso esforço. Ele vê quando às vezes as lágrimas correm nos nossos olhos, no secreto de nossos momentos de dor, de sofrimento, quando nossas mãos estão calejadas, trabalhando arduamente por conta das dificuldades desta vida, quando os nossos pés estão muitas vezes feridos, quando estamos cansados e às vezes precisamos de um abrigo para descansar por um pouco. Ele está observando. Ele está observando, está observando e se interessando o que acontece conosco. Assim como Boaz perguntou a respeito de Ruth: quem é? De quem ela é? De quem ela é? A pergunta de Boaz é uma pergunta interessante, porque essas informações que ele tem aqui não eram as únicas informações. Ele já tinha informação de Ruth. Ele já tinha ouvido falar dela, ainda não a tinha visto, ainda não a conhecia, mas o testemunho dela já havia se espalhado em toda Belém. A atitude de generosidade, seu amor altruísta, sacrificial por sua sogra, tinha se espalhado em toda aquela cidade. As pessoas estavam falando daquela estrangeira que abandonou o seu povo, sua família, seus deuses, e agora vinha para um povo estranho e aceitava o Deus de Israel como seu Deus. Deus jamais desprezaria aquela moça que escolheu fazer de Deus o seu refúgio, o seu abrigo. E agora as coisas estavam começando a mudar, porque aquele homem rico, poderoso, aquele homem honesto, aquele homem generoso, aquele homem íntegro, estava se interessando por ela, olhando para ela e estava ali observando. E Boaz não resiste, se aproxima de Ruth e diz para ela: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas, os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, irás após elas. Dei ordem aos servos que não te toque. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Aqui Boaz já se volta para Ruth e já começa uma ação de provisão para a vida dela. Ela não está mais desamparada. A partir desse momento ela já não é mais uma mulher desamparada. Desde esse primeiro instante que Boaz colocou os olhos sobre ela, que ela deixou de ser uma mulher desamparada. Só aqui ele provê para ela as coisas que a gente considera ser mais necessárias para nós como ser humano. Ele provê segurança e sustento para a vida dela. Segurança e sustento, estabilidade. Fica aqui, não vá para outro canto. Tu fica observando aí e continua fazendo aquilo que tu vens fazendo. E quando tu precisares beber água, tu vai aos vasos e tira. E Ruth se vê agora diante de uma situação em que ela é surpreendida pela generosidade de Boaz.
mais. Ela é surpreendida e ela tem uma reação de se humilhar diante daquele homem, porque alguém olhou para ela. Ela se sentia tão desprezada, tão indigna de tudo, mas alguém está olhando para ela. Eu quero dizer para você que alguém especial está olhando para você. O seu Boaz, aquele que lhe vê nas suas lutas, na sua humilhação. Quantas vezes você passou experiência semelhante e parece que você vive das migalhas. Você vive muitas vezes daquilo que sobra. Boaz está olhando para você. Jesus está olhando para você. Ele vê os seus momentos de dor, suas lágrimas, seus choros constantes. Ele está vendo, ele está observando. Ainda que você não perceba, os olhos dele já foi postos sobre sua vida. Ele já está atraído para você. Ele te ama e ele vai cuidar de ti. Ele está com seu olhar precioso sobre a sua vida. Assim como Boaz começou a olhar para Ruth antes que ela percebesse. Já sabia sobre ela antes que ela soubesse o que ele sabia. Antes que ela tivesse conhecimento, ele já tinha informações sobre ela, sobre o que ela fez naquele dia, sobre o que ela fez anteriormente. Jesus sabe o que se passou, o que se passa e o que virá a ser, porque Ele é aquele que está olhando para você e cuidando de tudo, cuidando de tudo. Ele é o teu remidor. Ele é quem pode remir você desse estado de dor, de sofrimento. Ele é o teu consolador. Ele é o teu consolador. Deus estava provendo consolação para Ruth, para Noemi. Deus provê consolação para você este dia. Abre o seu coração. Deixa as consolações de Deus transbordar para ti. Deixa as consolações de Deus se derramarem na tua vida. O Senhor te vê. Talvez você tenha chorado tanto esses dias. Talvez você tenha sido tomado por esse sentimento de insegurança quanto ao futuro. Você se sente sozinha, desamparada. O que será da minha vida? Deixa o Senhor nesta noite, neste dia, ministrar o teu coração, ministrar de forma especial na tua alma. Vamos orar juntos. Clame, chame por Ele nesse momento. Ele já te viu antes, Ele já te contemplou antes. Soberano Deus, nosso Pai eterno e querido, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, a oportunidade de estarmos aqui. Aleluias. Oh Deus, obrigado, Senhor, por cuidar de nossas vidas, por nos ver, Senhor, quando muitas vezes ninguém mais nos vê. Oh Deus, assim como Boaz, um homem poderoso e rico, não ignorou aquela pobre viúva no meio de tantos que ali estavam, no meio de tantas mulheres e tantos homens, ela se destacou aos olhos dele. Tu nos vês, Senhor. Tua palavra diz que somos tuas ovelhas, que tu conheces pelo nome. Vê a tua serva, vê o teu servo, que nesse momento diz: Senhor, olha para mim. Senhor, me vê aqui também. Assim como tu viste Agar no deserto, Senhor, quando ela achava que tudo estava acabado. Senhor Deus, o Senhor falou com ela e ela disse: Senhor, tu és o Deus que me vê. Então, Senhor, olha para tua filha, o teu filho, que clama, suplica, que roga diante de ti nesse momento a intervenção da tua mão. Usa de misericórdia, Senhor, e toque o teu servo, a tua serva, com as consolações do Senhor, de forma transbordante e maravilhosa. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cansados, Senhor, Deus, ministra esse coração nesta hora, meu Deus. Invade este ambiente, Senhor. Alevassurias. Alamandaravassuri que alabas. Ei, alavassui candarevalabas. Oh Deus, ministra, Senhor Deus, neste lar, nesse momento, neste coração, nesta vida, Senhor. E assim, meu Pai amado, que a Tua palavra habite abundantemente nos corações. E assim, meu Deus, eu te louvo, te agradeço por mais esta porção das Escrituras que alimenta a nossa alma. É assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Pai Senhor, meus amados, uma boa tarde.